Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a nossa igreja nos apresenta para este segundo domingo da Páscoa. Amados irmãos e irmãs, neste domingo da Páscoa, a primeira leitura se concentra ainda também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 42 até o 47. Nós estamos, durante toda a Páscoa, trabalhando dentro de Atos dos Apóstolos, então se acostume, você vê muito esse texto aparecendo nos domingos, dias de semana e por aí vai. Antes de começar a estudar, eu só quero pedir a você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque estamos prestes a atingir os 10 mil inscritos aqui no canal. E ao atingir, eu tenho surpresa para vocês, tá bom? Então vamos lá. O texto diz assim: os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E, cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Amados irmãos e irmãs, nós estamos dentro do livro de Atos dos Apóstolos, que eu não sei se você sabe, mas esse livro ele é escrito pelo evangelista Lucas. Inclusive, alguns estudiosos da Bíblia costumam chamar o livro de Atos dos Apóstolos como o Evangelho do Espírito. Porque, na verdade, o grande foco do ato de Atos dos Apóstolos é mostrar a ação do Espírito Santo de Deus dentro da vida da igreja. Especialmente nesses primeiros anos, nesses primeiros momentos. E aí é interessante você observar o que é que vai começar a se dizer no versículo 42. Vamos versículo a versículo. Em primeiro lugar, aqui diz que eles eram perseverantes. E o que quer dizer então a palavra perseverante? Perseverante é uma pessoa que, na verdade, ela ocupa-se de modo dedicado a alguma coisa. Então ela se dedica, ela gasta seu tempo diante de alguma realidade. Mas não é apenas uma realidade intelectual que fica na mente, ou seja, alguém que, sei lá, passa o dia inteiro estudando e fica só na mente e pronto. Mas é uma pessoa que se dedica a tal ponto de que a própria sua vida, no contexto prático, aquilo em que ela tanto está se dedicando, começa também a aparecer nas realidades práticas da sua vida. E aí o que acontece? Eles aqui eram perseverantes, se bem pelo que a gente vê aqui, em primeiro lugar no ensinamento dos apóstolos, depois na comunhão fraterna, depois na fração do pão e depois nas orações. A gente vai ver um resumo do catecismo da Igreja Católica aqui, porque o ensinamento dos apóstolos é resumido no credo. A comunhão fraterna, a gente pode muito bem fazer uma associação à vida moral, à vida com os irmãos, terceira parte do catecismo. Fração do pão lembra dos sacramentos, da Eucaristia, da segunda parte do catecismo. E orações é a parte número 4. É por esse motivo que esses são os 4 pontos chaves da nossa vida como cristão. Mas eu quero também chamar a atenção o que significa cada um desses pontos, O fato de observar o ensinamento dos apóstolos, você precisa lembrar que o ensinamento dos apóstolos tinha como centralidade a vida de Jesus Cristo. O que fez a igreja primitiva conseguir caminhar é o que faz a nossa igreja hoje também caminhar, é aquilo que vai fazer ela viver eternamente, é se ela colocar como centro Jesus. A nossa igreja não pode ter outra coisa como centro, a não ser o Cristo, senão nós vamos cair, nós vamos acabar. Outra coisa importante é quando fala na comunhão fraterna. A comunhão fraterna quer dizer partilha de vida entre os irmãos. Isso, obviamente, desemboca na Eucaristia, que era uma refeição, e depois nas orações também. E aqui fala que todos estavam cheios de temor por causa daquilo que os apóstolos realizavam. E aqui fala no versículo 44 que todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. E aí vamos para um problema. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu olhava para esse texto de Atos dos Apóstolos e ficava encantado. Eu digo, meu Deus, como era bonito naquele tempo. Olha como é que era massa, as pessoas faziam isso. Nossa, era muito bonito, não tinha briga. Não tinha problema na igreja primitiva. A gente tem que voltar no tempo, porque, meu Deus do céu, hoje é briga, é confusão, é contenda, é disputa, é quem quer ser mais, quem quer ser menos. Só que depois que a gente chega nas cartas paulinas, a mesma coisa que acontece hoje, acontecia na época de Paulo. Então surge uma incógnita, uma interrogação na nossa cabeça.
Qual era a igreja certa aqui? A igreja que Lucas está colocando em Atos dos Apóstolos ou a igreja de Paulo? Alguém está errado, pelo visto. Então, Lucas, uma vez que é o chamado Evangelho do Espírito, ele coloca para nós aquilo que de fato Deus sonha para a igreja. Aqui está o protótipo do que é ser igreja. Aqui está a nossa meta. Aqui está aquilo que nós precisamos dia a dia lutar para que aconteça. Ou seja, lutar pela unidade, pela partilha dos bens, por colocarmos tudo em comum. Nós não podemos achar que apenas porque parece que nunca aconteceu, a gente não pode lutar por isso. O sonho de Deus para a igreja é isso que está apontando aqui. Isso é uma igreja animada pelo Espírito de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, aqui fala que se vendia as propriedades, repartia o dinheiro, conforme a necessidade, frequentavam um templo, eram alegres, tinham simplicidade no coração e por aí vai. E aí, a gente precisa se questionar então, o que é que esse texto tem a nos falar? Eu trouxe 3 pontos de reflexão para nós. Primeira coisa, a vida dos primeiros cristãos era uma vida que era consequência do Evangelho, consequência do Cristo. Ou seja, quando eu escutava o Evangelho e percebia que Jesus falava da necessidade de amar o irmão, a necessidade de perdoar, a necessidade de viver juntos, de buscar pouca coisa, de não levar muita coisa para a missão, aquele povo colocava na sua vida prática. A primeira grande lição para que as nossas paróquias elas mudem, para que as nossas comunidades se transformem, é que nós precisamos entender que a nossa forma de viver deve ser uma consequência do Evangelho. Qual é o grande problema hoje? O que tem de livro, o que tem de curso, ensinando técnicas, né? Técnicas puramente humanas, até muitas vezes bem coerentes, é claro, mas técnicas puramente humanas de como administrar, de como liderar, de como isso, de como aquilo outro. A gente passaria o dia aqui contando. Mas no fundo, a gente precisa colocar uma coisinha na nossa cabeça, amados irmãos e irmãs. É que, na verdade, o nosso principal eixo, né, o nosso principal modelo é Jesus Cristo. Se nós queremos saber como liderar, como pastorear, a gente tem que olhar para Jesus. Porque se olhar para os homens eu vou cair. Porque os homens erram, os homens são pecadores. Eu sou pecador. Você também é. Segundo tópico. A gente precisa entender que a comunhão na igreja primitiva não era uma comunhão apenas espiritual. Atualmente está acontecendo esse grande problema das pessoas. Parece que a gente tem que viver tudo no âmbito espiritual, mas não na vida. É mais ou menos assim. Fulano está precisando de comida. Eu vou rezar para que alguém toque no coração, né? Alguém seja tocado por Deus e leve comida para fulano de tal. Mas eu não descruzo os meus braços, não pego minha carteira para comprar algo, não abro, por exemplo, meu armário para ver o que tem ali para poder ajudar o outro. Não. O que importa é que eu estou rezando por você. Eu vejo alguém passando por uma necessidade, ao invés de ir lá e dizer assim, olha, eu vou te ajudar. Eu vou rezar por você, vou colocar você na intenção do texto. Não estou querendo dizer que a oração não é importante, a oração é importante sim, mas a oração desligada da ação, amados irmãos e irmãs, ela fica apenas no contexto espiritual e ela não toca na vida. E eu preciso lembrar, por exemplo, que Jesus Cristo, ele tocou na nossa vida, ele foi concreto. Ora, como é que a gente vai fazer o oposto disso? Terceira e última coisa. Jesus não quer um lugar de iguais. Se você observar, aqui fala, né, que cada um partilhava o que tinha. Isso quer dizer que nem todo mundo tem as mesmas coisas. Tinham aqueles mais ricos, os mais pobres, o que tinha isso, o que tinha aquilo outro. Mas Jesus não deseja uma igreja homogênea, todo mundo igual. Não. Mas Jesus, na verdade, ele quer um local onde todos possam servir. Porque quando todo mundo entende que é preciso servir, ninguém vai sentir falta de nada. Porque eu entendo que eu tenho algo para poder dar ao irmão, para doar, para poder ajudar ao irmão. E aí eu vou auxiliando e nós vamos construindo de fato aquilo que é o sonho do nosso Senhor. E eu nem tinha colocado aqui nas minhas anotações, mas eu quero pontuar uma coisa para você. A gente pede muito para que um dia Jesus venha, e sim, ele virá, é crença nossa, é nossa fé. Da mesma forma como ele veio, ele vai voltar, é bíblico isso. Mas às vezes a gente não sabe como apressar a volta de Cristo. A gente apressa a volta de Cristo quando nós, no dia a dia, estamos atuando para poder implementar o reino de Deus nas pequenas coisas. Isso quer dizer que quando eu tento de fato fazer aquilo que Lucas coloca em Atos 2, quando eu tento de fato ser um com o irmão, ter vida fraterna, ter comunhão de vida e por aí vai, eu de fato, amados irmãos e irmãs, eu estou entendendo como apressar a vinda de Cristo. Então que nós possamos buscar por isso, né? Apressar a vinda do Senhor. Como?
buscando dia a dia, na nossa paróquia, na nossa família, nas nossas amizades, implantar aquilo que é tão bem falado nessa primeira leitura. Espero que você tenha gostado, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!